E agora, então, vamos conversar com a Fernanda de Natais. Seja bem-vinda, minha querida. Pode ficar aí. Sempre elegante. Eu gosto muito de conversar com você. Né? E com elas, a gente tem que caprichar. Fez boa viagem, chegou bem? Graças a Deus, tudo bem. O assunto que a gente reservou hoje, Fernanda, é um assunto que muita gente tem dúvida. E assim, a informação que você tem, ou teve, ou do jeito que você trabalha o ano passado, de repente já precisa ser atualizada, porque as coisas mudam muito rapidamente. Sim. Não é isso? Então, tem coisas que realmente, eu faço isso, eu pratico essa margem de lucro há tantos anos, mas as coisas vão mudando. Por isso que é importante a gente dar essa renovada. A nossa conversa, acho que vai colaborar muito. Até porque as preferências do nosso público, elas também mudam, né? As tendências vêm, trazem novidades, o nosso público muda, principalmente quando a gente quer atender também um público diferente daquele que a gente vem atendendo, que esse é um fator que a gente precisa levar em consideração na precificação, né? Porque eu costumo dizer que tem público para tudo, tem todo tipo de público. E aí você precisa adequar o seu preço ao público que você deseja atender. Isso é muito bom. Eu quero conversar com você a partir de algumas experiências que eu tenho, algumas conversas que a gente tem, geralmente com artesãos, com consumidores assim. É o seguinte, a minha peça, embora seja da mesma técnica, parecida com outro artesão, tem que ter o mesmo preço? Não. Não. E eu costumo dizer que a gente vê muito, né, algumas artesãs, artesãos, deixando o concorrente definir o seu preço, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente superar o medo de cobrar, o medo de colocar o seu valor na sua peça. Porque eu escuto também dizer, eu sei fazer, mas vender, colocar preço eu não sei, então, né? Mas faz parte, né? Se a gente quer ganhar dinheiro com o artesanato, se a gente quer criar um negócio, a gente não pode ter medo de valorizar o nosso produto, né? Então, tem que ser o primeiro a valorizar, exatamente. Né, então, se capacitar, a gente vai falar vários pontos aqui hoje, né? Que elas precisam entender para definir o valor, e o primeiro passo é esse, perder o medo e se dar o próprio valor. Eu costumo dizer que a valorização, ela começa com a gente, né? Ninguém vai valorizar o seu trabalho se você não dar este valor. Agora, né? é meio ofensivo mesmo, né? Quando uma pessoa chega e fala assim, eu pago tanto nessa peça, assim, isso é feio, né? E aí você não está dando o poder para o concorrente, nesse caso você está dando o poder para o seu cliente definir o seu preço, né? E eu costumo dizer que a gente precisa se posicionar de forma adequada, então você criar os seus diferenciais, você se apropriar do valor do seu produto e dizer, não, o meu preço é esse. De repente, claro, pode existir uma negociação, um desconto, dependendo da quantidade vendida, né? Se você vende uma quantidade maior, você diminui os seus custos de produção. Sim. Então, a negociação, ela pode existir, mas não, tá bom, então eu faço. Quer dizer, muitas vezes a artesã não sabe nem se está tendo lucro ou prejuízo quando ela faz isso. E precisa quando ela cobra saber, igual o né? concorrente ou quando ela deixa o cliente definir. Precisa saber se você está tendo lucro. Tem uma continha assim que faz para saber? Então, aquela Beth, coisa de 3? Então, essa é uma coisa que a gente precisa desmistificar, eu acho, no ramo do artesanato. Ótimo, eu também acho. É uma prática muito comum no mercado. As artesãs aí, às vezes, pesquisando na internet, vão encontrar, sim, gente dizendo que é assim que se precifica, fazendo vezes 2, vezes 3. Eu jogo 300% em cima, então eu pego lá os custos dos meus materiais e jogo 300%. Mas é um tiro no escuro, né? Porque você não sabe, na verdade, de repente você pode até acertar uma vez ou outra, mas você nunca vai ter certeza. Então, o que eu oriento, né, as minhas alunas, as minhas seguidoras, primeiro, ponta do lápis, né? E de preferência, se tiver uma boa planilha de precificação. Existem ótimas, sim, né? Tem ótimas aí no mercado. Eu trabalho muito com as planilhas também com as minhas alunas, porque ela te dá agilidade no orçamento, né? E às vezes você já tem que conciliar tantas demandas do dia a dia, aí quando alguém te pede um orçamento, você fica perdida, né? Se você não tem aí uma ferramenta boa para que você jogue lá os seus valores e você tenha o seu preço. Então, primeiro,
apontar os custos com os materiais, né, os custos diretos daquele produto. Pensar também nas despesas. Então, tem despesas que você vendendo ou não, elas estão ali todo mês para você arcar com elas, né? Então, a internet que elas usam, a energia. Agora, a gente precisa pesquisar, porque tem gente, por exemplo, que trabalha com bolsa, e um monte de gente trabalha com bolsa, né? Eu preciso ver o mercado também, como é que tá a faixa, não tem? Esse, Beth, eu costumo dizer que é depois de você ter feito a sua própria análise, então eu fiz muito bem feito o apontamento dos custos, das despesas, do meu valor hora, né, de trabalho, definir lá a minha margem de lucro, aí eu vou pesquisar a concorrência para entender o meu produto, da forma que ele está sendo oferecido, porque bolsa, você tem inúmeras bolsas, né? Você pode ter uma bolsa com material que é mais em conta e você pode ter uma bolsa em crochê que levou horas para ser produzida e tem todo um diferencial. Então, o cliente, ele sempre vai atribuir o valor daquela peça na mente dele baseado na percepção de valor que ele tem em cima do produto. É verdade. Né? E por isso que depende muito dos diferenciais do nosso produto e do público que a gente está atendendo. E com o crescimento do artesanato, outra coisa também que a gente percebe é que as pessoas estão valorizando o trabalho manual. Esses dias eu li um artigo, eu li 2 vezes até, falando, gente, que coisa boa, né? Aquele sonho que estava distante. Existe um certo valor para a sua peça artesanal, sabe? Graças a Deus está mudando um pouquinho o comportamento. Está começando, né, Fernanda? Mas está mudando o comportamento. É uma tendência mundial, não só no Brasil, né, dessa valorização. A gente já até falou isso no Combina aqui uma vez. É verdade, né? Falamos sobre isso, as tendências, né? Agora, que tem que ter lucro, tem que ter lucro. Agora também, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Não tem que ter um lucro numa peça, gastei muito tempo fazendo nela, quero ganhar todo o lucro do mês naquela peça. Porque aí, quando você falou, eu gastei muito tempo, quer dizer, então, se eu estou começando no ramo e eu não tenho muita experiência, eu ainda não tenho muita destreza, minha produtividade, ela não é tão alta, porque eu estou aprendendo, então eu vou diminuir um pouquinho a minha margem de lucro, porque o meu valor hora a quantidade de horas já vai ser maior, para que não impacte tanto no valor final do meu produto, né? Com o passar do tempo, às vezes elas têm essa dúvida, Fernanda, quando que eu posso ir aumentando o meu lucro? Conforme você for adquirindo uma reputação maior no mercado, a sua marca já está sendo reconhecida, né? O seu trabalho, quer dizer, você já tem um nome no mercado, então aos poucos você vai aumentando. As suas peças, né? Exatamente. Aí elas valorizam, elas pagam. E aos poucos, né, Beth? Não adianta a gente alterar bruscamente o nosso preço e o cliente ele não vai absorver, né? É verdade mesmo. Agora tem que separar também, né? A nossa é uma empresa, gente. Nós estamos falando aqui para você pensar como uma empreendedora. Então, você tem que saber qual o salário que você quer do mês, o tanto que você vai deixar para... capital de giro, de capital, né? Que você vai investir em novos produtos, em cursos, inclusive. Isso é muito tem que fazer essa divisão aí, não tem? Mesmo que você fature hoje 100, 200 reais, a cada pedido que você vende, você precisa fazer essa separação. Bom, nessa peça, o que é a minha mão de obra e o que é lucro do meu negócio, né? E separar. Porque no próximo pedido, você vai precisar ter o seu capital de giro para investir na matéria-prima. Para você melhorar, né? Você vai precisar se capacitar, vai precisar investir constantemente em capacitação. De repente, a sua máquina quebra. Se você pega todo o dinheiro para gastar no uso pessoal, você não vai manter a sua máquina aí, a manutenção em dia. Então, precisa, mesmo pequenininho, eu falo, né? A gente tem que pensar grande, mesmo começando pequeno. Muito bom. Que aí a gente vai longe, o negócio ele se sustenta e o artesanato é um negócio lucrativo. É só a gente saber fazer todas essas continhas aí bem feitas e se capacitar, que dá para ganhar dinheiro sim com artesanato. E o que é legal, esses dias eu aprendi sobre isso, não sei se você concorda,
com isso que está acontecendo. O que é legal é você ter peças de todos os valores. Então, por exemplo, digamos que você trabalha com crochê, que foi o caso da bolsa que você citou. Tem aquela bolsa top, que tem aquele valor bonito, que você realmente investiu ali, mas tenha também uma necessaire, tem um chaveirinho, tem um cachecô, para agradar o seu cliente de várias maneiras. Alguma peça sua ele vai levar. E também em diversas datas, né? Porque às vezes eu quero a bolsa para mim, mas eu preciso de um presentinho para uma criança, o filhinho o amigo do meu filhinho, então eu quero presentear um ticket mais baixo. Então é importante a gente ter, mesmo, né, ficando ali no mesmo nicho, mas com vários tickets para aproveitar as diversas datas, né, que a gente tem no calendário. É legal que a gente está vendo o crescimento também das lojas colaborativas. Além das lojas colaborativas, que aí tem uma redução de custos, né, que dividem todas as pessoas, todos os expositores, eu percebo também que tem as pessoas que estão comprando em grupo. Não é mesmo? Sim. E aí, na compra, digamos lá, todo mundo trabalha com pintura, né? Então, se todo mundo precisa comprar pincéis, por exemplo, né? Já divide o valor ali, gente, o valor do frete, o valor do custo. Tudo isso aumenta o seu lucro na peça final. Porque você vai diminuir o seu custo de produção e aí, de repente, você vai analisar, olha, então, tá barato, eu consigo, então, aumentar a minha margem de lucro, vai ficar um preço final bacana porque eu diminuí os meus custos. Então, sempre, né, fazendo essa análise, o que é que eu posso melhorar internamente, até as grandes empresas fazem isso, né? O mercado não está absorvendo esse valor, então o que é que eu posso fazer internamente para diminuir esse custo? Parado, né? As lojas colaborativas, ontem mesmo eu fiz uma live sobre isso. E é uma tendência, é economia criativa, né? E colaborativa também no ramo de artesanato. E aí cresce o faça você mesmo, e aí cresce o dê artesanato de presente, sempre num ambiente gostoso. E claro, gente, tendo lucro, né? A gente quer fazer artesanato e sabe que as pessoas fazem artesanato por N motivos. Mas se você faz e quer ter lucro, quer viver disso, tem gente que fala, meu sonho é viver de artesanato, aí né? Precisa, né? Precisa estudar bem certinho, colocar um preço justo, onde você tenha lucro. No meu site elas podem entrar, tem até uma aula lá, se elas quiserem se aprofundar, estão convidadas a entrar no meu site. E para poder se aprofundar um pouquinho mais, que aqui o tempo é curto, né? Mas eu acho que deu para a gente tocar em vários pontos, né? Sempre muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Obrigada sempre um prazer por estar aqui com vocês. Aí. Viu? A gente combina, Obrigada. né, Fernanda?